Lembra da aula passada? Né? No finalzinho da aula passada, a gente observou aí que quando um objeto ele percorre trechos iguais em intervalo de tempos iguais, ele percorre uma distância com uma velocidade constante. Então, quando um movimento, e a gente já viu o conceito de movimento, o movimento tem a ver com velocidade, né? E velocidade está relacionado a deslocamento. A gente viu esse conceito na aula passada. Se não lembra, busca lá na aula passada. O movimento está relacionado com velocidade e, por sua vez, velocidade está relacionado a deslocamento. Então, se eu tenho que ele percorre trechos iguais em intervalos iguais, eu consigo determinar que a minha velocidade permanece constante. E a partir daí, eu consigo chegar na primeira equação física, que eu chamo de equação horária. Por quê? É uma equação, é uma função em função do tempo. Então, o que é que eu consigo calcular com essa equação? Eu consigo determinar a posição que o corpo ocupa em qualquer instante do movimento. Lembra que a aula passada a gente viu os conceitos de referencial, trajetória, ponto material, corpo extenso, repouso, movimento, posição, deslocamento, velocidade e a aceleração. Vou começar a usar esses assuntos básicos da última aula para a gente poder dar seguimento na matéria. Já adiantando, nós temos aqui a nossa famosa equação do sorvete, que trata-se de uma função do primeiro grau. Vou passar para vocês uma revisão. Eu não vou conseguir ter essa aula de revisão, mas eu vou conseguir mandar para vocês uma parte da nossa apostila que faz referência à parte de equação, função do primeiro e função do segundo grau. Então, o que a gente precisa saber é que a função do primeiro grau é uma função cuja o gráfico é uma reta. E quando o gráfico é uma reta, eu vou perceber que a minha função ela pode ser ascendente, ela pode ser constante e pode ser descendente. E aí vai interpretar o que acontece em cada situação. Beleza? Diante disso, nós também vimos na aula passada como eu faço para classificar os movimentos. Basicamente, como eu estou classificando movimento, e eu já sei que movimento lembra velocidade, eu estou apenas classificando o vetor velocidade. Ou seja, eu estou dizendo qual o sentido do movimento do corpo. Para a gente, se o corpo andar para a direita, eu digo que o movimento ele é progressivo. E quando ele desloca para a direita, quer dizer que o meu deslocamento ele é positivo. Como eu sei que sempre o sinal de V vai ser sempre igual ao sinal do ΔS, então se o ΔS é positivo, obrigatoriamente o V também é positivo. Então, se V é positivo, o que é que eu tenho que puxar na minha memória? Movimento para a direita. Quando a gente estiver analisando movimento vertical, movimento para cima. Já no movimento retrógrado, agora o corpo está percorrendo para a esquerda. Se é para a esquerda, o meu ΔS ele é negativo. Como eu já sei que o sinal de V obrigatoriamente é igual ao sinal ΔS, o sinal de V também é negativo. Então, movimento progressivo, V e ΔS positivo, desloca-se para a direita. Retrógrado, V e ΔS negativo, deslocamento para a esquerda. E o assunto, né, que é muito usado nas questões é o conceito de velocidade relativa. Anota, tira print desse slide, tá? Que esse slide ele vai praticamente salvar vocês numa questão da prova.
Então, o que é uma velocidade relativa? É você comparar a velocidade entre dois corpos distintos. Eu quero saber quanto é a velocidade relativa de A em relação a B. Como eu calculo isso? Pegando a diferença entre as velocidades. Então, para que eu possa calcular a velocidade resultante entre dois corpos, eu pego a diferença entre as duas velocidades. Aí alguém pode perguntar, professor, mas eu aprendi que hora é mais, hora é menos. Gente, sempre é menos. Por quê? Se eu estou no mesmo sentido, a velocidade relativa é a velocidade de A menos a velocidade de B. Já no sentido contrário, como B está para a esquerda, eu sei que a velocidade de B é menos. A gente acabou de aprender isso. E VA está andando para a direita, ele é mais. Então, VA mais menos VB termina ficando, né, positivo. Ou menos. O menos termina ficando positivo. Né? A velocidade de A menos a velocidade de B, eu tenho a soma, que na verdade é a composição dos dois movimentos simultâneos. Como é que eu aplico na fórmula? Velocidade relativa é o deslocamento relativo dividido pelo tempo. O que é que eu digo que é deslocamento relativo? É considerar um dos corpos parado e o outro corpo andando com velocidade constante. Tá? Então, a grande dica disso aí é que você considera, não está parado, mas é como se um estivesse parado e o outro veículo está se aproximando ou se afastando com aquela velocidade relativa. Beleza? Então, visto isso, vamos trabalhar. Primeira questão diz o seguinte: a figura mostra, em determinado instante, dois carros A e B em movimento retilíneo uniforme. O carro A com velocidade de 20 e o carro B no cruzamento C colide com o carro B no cruzamento C. Ou seja, neste ponto aqui vai ocorrer a colisão. Desprezando as dimensões dos automóveis, ou seja, eu estou considerando no ponto material qual a velocidade escalar de B. Aí, antes de fazer a questão, né, como em toda questão eu entrego algum conceito teórico, só existe uma possibilidade de acontecer essa colisão em C. Ou seja, os dois corpos precisam chegar em C ao mesmo tempo. Tá? Então, é o que eu digo a vocês. Em toda questão de física, principalmente para o Enem, você vai geralmente resolver em duas etapas. Primeira etapa é você descobrir o que você quer calcular, que geralmente é a pergunta da prova, ou seja, ele quer saber qual a velocidade B. E a segunda coisa é o que é que eu preciso calcular antes para poder calcular o que a questão pede. 80% das questões você vai responder desta forma: o que eu quero calcular e o que eu preciso calcular para calcular aquilo que eu quero calcular. Né? Filosofei agora, mas a ideia é essa aí. Beleza? Então, o que eu quero calcular é a velocidade B. A, até chegar no ponto C, vai deslocar 50 metros. E B, ao deslocar até C, vai deslocar C. O que eles têm que acontecer? Precisam gastar o mesmo tempo. Então, antes de calcular a velocidade B, eu preciso calcular qual é o tempo para acontecer o encontro. Então, vamos lá, responder a questão passo a passo. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que A e B, eles vão se encontrar no ponto C. No ponto C, irá ocorrer a colisão.
O carro A vai deslocar 50 metros e o carro B vai deslocar 30 metros. O que os dois movimentos têm em comum? Eles acontecem ao mesmo tempo, ou seja, eles duram o mesmo tempo. Sabendo disso, eu posso calcular que se ΔS sobre V é T, então eu posso calcular que 50 dividido por 20, assim como 30 dividido por VB. Eu posso cortar o zerinho, eu vou encontrar aí, fazendo as continhas aí de padaria, eu vou encontrar que a velocidade B vale 12 metros por segundo. Veja, vamos raciocinar. Como 30 é menor do que 50, a distância que o carro B vai percorrer é menor. Se ele vai gastar o mesmo tempo de A, logicamente, a velocidade B tem que ser menor do que a velocidade de A. Então, você já consegue eliminar, no dia da prova, algumas alternativas para pegar o aluno que está passeando no dia da prova. Já na questão 2, diz o seguinte: um barco de comprimento L igual a 80 metros, navegando no sentido da correnteza, ou está sentido da correnteza, passa sobre uma ponte de largura 25 metros, como indicado na figura. Sabendo-se que a velocidade do barco em relação ao rio, cuidado, anota aí, Jesus. Quando eu falo a velocidade do barco em relação ao rio, eu não estou considerando a ação do rio. Eu estou considerando exclusivamente a ação do motor do barco. Quando eu falo a velocidade do barco em relação às margens, aí sim, eu já estou contabilizando o sentido da correnteza. Como eu não falo que ele está, né, no sentido da correnteza, a correnteza está ajudando o carro, o navio, o barco, no caso. Então, essa velocidade em relação ao rio é de 14. E a velocidade do rio em relação à margem é 4. Né? Esse VR aí não é a velocidade resultante, é só do rio. Então, na verdade, veja, se o barco está andando a 14 e está andando no mesmo sentido da correnteza, e a correnteza é 4, a velocidade resultante do barco é de quanto? 14 mais 4 vai dar 18. O que ele quer saber? Qual é o tempo que o barco leva para completar toda a travessia da ponte? E ele quer esse tempo em segundos. Então, vamos lá responder. Então, olha lá. Eu tenho que o barco, ele vai atravessar a ponte, certo? E, então, a distância que o barco vai percorrer é quem? O deslocamento do veículo é quem? É o tamanho da ponte mais o tamanho do barco. Tá? Então, o tamanho da ponte, que ele chamou de D, mais o tamanho da lancha, certo? Podia ter chamado de B, mas é o comprimento do barco. O que é que eu tenho mais? Eu tenho que a velocidade do barco em relação ao rio é 14, o tamanho da lancha vale 80 metros, o tamanho da ponte é de 25 metros e o rio está a uma correnteza de 4 km por hora. Então, vamos lá aplicar a formulazinha de velocidade. Então, o que é que eu tenho? A velocidade resultante é igual a quem? A velocidade do rio mais a velocidade do barco, porque está do mesmo sentido. Alguém pergunta, professor, mas o senhor acabou de falar que no mesmo sentido subtrai. É velocidade relativa. Qual é a diferença? Qual é a dica legal agora? Quando eu falo velocidade relativa, eu estou trabalhando em corpos distintos. Quando eu falo em velocidade resultante, é o mesmo corpo sofrendo ação de mais de uma velocidade. Então, quando eu falo velocidade relativa, é a velocidade de A em relação a B. Quando eu falo em velocidade resultante, é a velocidade de um único corpo. Então, como ele está a favor da correnteza, a velocidade resultante vai ser igual a quem?
Aí já até falou, né? 14 mais 4 igual a 18. Veja. Então, como a distância está dada em quilômetros, eu preciso transformar para metros por segundo. Como é que eu faço para transformar? Para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, dividindo 18 por 3,6, eu vou encontrar 5. Então, qual foi a distância percorrida? A distância que eu percorri foi 80 metros da lancha, mais 25 da ponte. Eu encontro 105 metros. Ó, eu andei 105 metros com 5 metros por segundo. Se eu dividir, eu vou encontrar que o tempo de travessia é de 21 segundos. Tá? Hoje, uma questão desse tipo é a cara para cair numa prova de matemática. Tá certo? Mas vamos lá, vamos seguir com o barco. Essa pode fazer uma estrelinha nessa, tá? Essa é a cara do Enem. De lá. O sonar de um barco de pesca localiza um cardume diretamente abaixo da embarcação. O tempo decorrido desde a emissão da onda até a chegada do eco ao sonar é de 0,5, ou seja, o tempo de ida mais o tempo de volta vale 0,5 centímetros. E a frequência do sinal recebido é maior que a frequência do sinal emitido. Quando eu falo que uma frequência ela é mais alta, eu estou falando do som agudo. Alta frequência corresponde a um som agudo. Ondulatório é um assunto que tem caído muito na prova. Já quando a frequência ela é menor, no caso, eu ia falar mais baixa, né? Mas ela é menor, o que acontece? O som ele é mais grave. Se a velocidade de propagação do som na água é de 1.600 metros por segundo, ele quer saber qual é a profundidade do cardume e seu deslocamento relativo ao sonar. Ou seja, ele quer saber, o cardume está parado? O cardume está se aproximando ou o cardume está se afastando? Quem vai me dizer isso é exatamente esta expressão aqui, ó. Frequência sinal recebido é maior que a frequência sinal emitido. Só com isso, tu já elimina 3 alternativas. Tá certo? Mas vamos lá. Não vou dizer agora, não. Então lá, então você sabe que o tempo de ida mais o tempo de volta vale 0,5. Como a velocidade da onda é muito grande, eu posso considerar que o tempo da ida mais o tempo da volta, né, vai ser 0,5. Então, o tempo de a distância da ida mais a distância da volta vai ser igual a 0,5. Como a velocidade é a mesma, a gente está percebendo aí, ó, 1.600, eu posso falar, somando aí, eu vou repetir o denominador e vou somar em cima, eu vou encontrar que a distância da ida é igual à distância da volta. Ela vai ser igual. Se ela vai ser igual, eu posso falar que 2 vezes D, aqui embaixo, o 1.600, ao multiplicar por 0,5, sobra apenas 800. Então, a distância que a onda percorre é de 400 metros. Já matei metade da questão. Está lá, 400 metros. Falta saber se o cardume está parado, saber se o cardume está se aproximando ou se o cardume está se afastando. Anota isso, que chama de efeito Doppler. Efeito Doppler é altamente importante para ser cobrado na prova
inclusive esse ano. O que é que significa para a gente? Quando, anota isso aí, ó, quando a frequência recebida, ou seja, a frequência que volta, ela é maior do que a frequência que vai, eu digo que é um sinal de que o corpo está se aproximando, que é o caso da questão. E como é que eu verifico isso? O som ele é mais alto. Quando eu falo em altura do som, eu estou falando em frequência, um som de alta frequência, é um som agudo. Quando a frequência recebida ela é menor do que a emitida, eu estou tratando de um afastamento. O som ele é mais baixo, é um som grave. Então, no caso da questão, como ele fala que a frequência recebida ela é maior do que a emitida, o cardume está se aproximando. É o princípio do sensor de ré do veículo. Quanto mais perto da parede, o som que é emitido pelo sensor fica cada vez mais alto, cada vez mais agudo. Significa que está chegando próximo à parede, ao obstáculo aí observado. Mais uma questãozinha, para a gente poder ver gráfico. Diz lá, um pequeno bote que navega a uma velocidade de 2 metros por segundo em relação à margem. Olha aí, ó. Já está dada em relação à margem. Então, esta velocidade já está sendo contabilizada a velocidade da correnteza. Então, não precisa de dar. Já foi dado. É alcançado um navio de 50 metros de comprimento que se move paralelamente a ele, no mesmo sentido, como mostrado na figura. Este navio demora 20 segundos para ultrapassar o bote. Ambos movem com velocidade constantes. Nestas condições, a velocidade do navio em relação à margem, ou seja, ele quer a velocidade resultante do navio, é de aproximadamente. Então, se ele quer aproximadamente, então, como ele fala que é um pequeno bote, eu posso desprezar as dimensões do bote. Eu vou tratar o navio como corpo extenso e vou tratar o bote como um ponto material. Aplicando aí, ó, o nosso conceito aí, ó, para acontecer a ultrapassagem, o navio, ele vai ter que andar o quê? O comprimento do bote mais o comprimento do navio. Como eu estou desconsiderando o comprimento do bote, porque eu estou trabalhando com um ponto material, porque o bote é muito pequeno em proporção ao meu referencial, que no caso é o navio, então a distância percorrida pelo navio, né, é de a distância relativa, né, é de 50 metros. Porque eu considero o bote parado e o navio teria que andar 50 metros. Então, como é que calcula a velocidade relativa? A velocidade relativa, como está no mesmo sentido, é a diferença. É a velocidade do navio menos do bote, que vai ser igual a quem? O deslocamento relativo, que no meu caso é 50, vezes o tempo. Substituindo aí o que eu tenho para calcular, eu posso calcular aqui a velocidade do navio menos a velocidade do bote. Por que é menos? Mesmo sentido. É igual a quem? A 50 sobre 20. Dividindo aí, eu vou encontrar aqui, passando o 2 para o outro lado, fica positivo. 2,5 com mais 2, eu vou encontrar que a velocidade do navio, em relação às margens, é de 4,5 metros por segundo. Então, a questão típica de prova trata-se de velocidade relativa, que é um artifício para responder as questões, tá? Principalmente quando os corpos tiverem velocidade constante. Aí pode usar velocidade relativa. Diante desse fato, vamos começar a analisar os gráficos. Aí hoje, gente, a gente vai tratar de uma propriedade que vocês aprenderam de uma forma, mas hoje a gente vai ver a mesma propriedade, só que essa propriedade vai servir para qualquer gráfico da física. E ainda vai lá, vai servir para qualquer gráfico de qualquer matéria. Então, o primeiro gráfico que eu tenho é o gráfico da posição pelo tempo. Ó, se eu sei que a minha equação do meu grau, S igual a S0 mais VT, então o meu gráfico de S, da posição em função do tempo, vai ser uma reta. E essa reta ela pode ser ascendente
e ela pode ser descendente. Eu acabei de ver que quando a minha velocidade, o meu deslocamento aumenta, né? Eu digo que o sinal de V, o sinal de V sempre tem o mesmo sinal de ΔS. Então, quando o trecho é ascendente, o ΔS ele é positivo, que ele está crescendo. Então, se ΔS é positivo, obrigatoriamente o V também é positivo. E se V é positivo, a gente acabou de ver que o movimento ele é progressivo. Conclusão, o corpo se desloca para a direita. Já no trecho descendente, o meu ΔS, por sua vez, ele vai ser negativo, porque a minha velocidade, a minha posição está diminuindo. Então, se meu ΔS é menor que zero, e como eu sei que V sempre tem o mesmo sinal de ΔS, o meu movimento passa a ser retrógrado, quer dizer que ele está andando para a esquerda, porque eu estou classificando apenas o sinal do vetor velocidade. E o que é sinal na matemática é sentido na física. Mais é direita para cima e anti-horário. Negativo, esquerda para baixo e horário. Esse é o meu lado negativo. A questão do momento, ele é convenção, tá? Então, tem hora que a gente pode adotar para um lado e para o outro, mas geralmente a gente adota dessa forma. Vamos lá. Primeira propriedade gráfica. O que é que a propriedade diz? O coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Quando você tem uma função, aí por isso que a matéria que eu vou deixar para vocês vai ser importante, a equação do B igual é y igual a AX mais B. B eu chamo de termo independente, porque ele vem sozinho. E A é o meu coeficiente angular. Então, esse A é exatamente o que calcula a minha velocidade. Tá certo? Por isso que a fórmula aqui, ó, é S igual a S0 mais VT, ó. Quem é S0? O S0 é o elemento que vem sozinho. E o V é aquele que é multiplicado pela variável T. Então, o meu coeficiente angular é exatamente quem a velocidade. E como é que eu faço para calcular isso? Ó, lembra de tangente? Tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, a tangente de θ é nada mais do que ΔS sobre ΔT. Oxe, o que é ΔT sobre ΔT? É a velocidade. A gente termina decorando assim. Como é que eu faço isso para decorar para qualquer parte da física? Toda vez que tiver um gráfico, antes de fazer qualquer coisa, você precisa olhar os eixos e observar as variáveis. Nesse caso aqui é S vezes T. Se a divisão entre os eixos for igual a alguma coisa, por exemplo, S dividido pelo tempo, isso é velocidade. Então, toda vez que a divisão entre dois eixos for igual a alguma coisa, a tangente do ângulo formado com o horizontal é igual a essa coisa. Certo? Por exemplo, vocês vão aprender lá mais da frente que corrente elétrica e é a carga dividida pelo tempo. Então, se eu colocar aqui, ó, carga e aqui ΔT, ó, carga dividida pelo tempo é I. Então, nesse gráfico, que eu nem vi ainda, a tangente de θ vai ser igual a corrente elétrica. Então, não importa o assunto. Se a divisão dos eixos for igual a alguma coisa, qualquer que seja essa coisa,
a tangente desse gráfico é igual a essa alguma coisa. Outra coisa importante. No gráfico ST, quanto mais em pé for a reta, maior a velocidade. Quanto mais deitada for a reta, menor é a velocidade. Então, se o meu gráfico ele for horizontal, quer dizer que a minha posição não está alterando. Então, quer dizer que ΔS vai ser igual a zero. Veja, se V é ΔS sobre ΔT e ΔS é zero, o V também vai ser igual a zero. Beleza? A segunda propriedade, a gente precisa ver antes o gráfico VT. Bem, como o V é constante, o meu gráfico ele vai ser horizontal. O que eu preciso saber é o seguinte, eu tenho que saber quando é que V ele vai ser positivo, ele está acima do eixo. Olha, sempre a setinha, tá? Sempre sempre a seta está chegando agora. Sempre a seta aponta para o lado positivo, sempre. Tá? Segura aí, pessoal que chegou, vou repetir a dica já já. Sempre a seta aponta para o sentido positivo. Então, quando o gráfico está acima, é porque V é positivo. E se V é positivo, a gente já viu na aula passada que o movimento ele é progressivo. Agora, quando o gráfico está abaixo do gráfico VT, o V é negativo. Se V é negativo, o movimento ele é retrógrado. Então, qual seria a segunda propriedade? Vocês sabem, é a propriedade da área. A área do gráfico VT é numericamente igual ao ΔS. Eu não vou passar dessa forma para vocês. Por quê? Antes de analisar qualquer questão de gráfico, e gráfico vai cair na prova de vocês, tá certo? Qualquer que seja ele, e esse gráfico que tem mais chance de cair, essa propriedade, por quê? Porque, vê, se eu tenho o produto entre os dois eixos for igual a alguma coisa, por exemplo, velocidade vezes ΔT é igual a ΔS. Então, toda vez que o produto dos eixos for igual a alguma grandeza, a área desse gráfico é igual a esta grandeza. Vamos sair de cinemática, vamos para trabalho. Força vezes distância. Força vezes distância é trabalho da força mecânica. Então, a área desse gráfico é numericamente igual a quem? Ao trabalho. Vamos mais na frente. Força vezes tempo. Força vezes tempo é impulso. Então, se o produto dos dois eixos é igual ao impulso, a área do gráfico é numericamente igual ao impulso. Vamos para a termologia. Pressão de um gás e volume. A pressão de um gás vezes a variação do volume é igual ao trabalho realizado pelo gás, ou o trabalho sofrido pelo gás, vai depender do sentido. Então, o que acontece? Se o produto é igual ao trabalho termodinâmico, a área é numericamente igual a essa grandeza. Tá? Então, eu estou pegando uma propriedade que vocês todos conhecem e estou ampliando o alcance dela. Tá certo? Diante disso, vamos trabalhar. Tá certo? Diz o seguinte: os velejadores costumam consultar a tábua de marés antes de sair ao mar, pois o acesso a varas marinas depende do nível da maré. O gráfico abaixo mostra aproximadamente o comportamento da altura da maré em metros, em função do tempo em horas. Em um dado intervalo de tempo, no intervalo de tempo entre 6 e 12 horas, calcule o módulo da velocidade média com que a maré está baixando. Veja, se ele quer, quando ela está baixando, ela quer daqui para cá. Concorda comigo? Porque, ó, de 0
até 5 horas, a altura está aumentando. De 5 a 7 está estável, está na mesma altura. E de 7 até 12, né? Até 12 aqui, que não está impresso aqui, mas 12, o que acontece? Ele está diminuindo. Vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Para a gente analisar aí, ó. Vê, ó. A velocidade tá, a altura está subindo, né? Quando chega lá às 7 horas, ele para em 1,5 m. Às 7 horas, ele volta a diminuir até chegar à cota zero novamente. Então, de 0 a 5, a maré está enchendo. De 5 a 7, a gente chama de maré máxima. Um problema muito grave em algumas cidades que estão próximas ao nível do mar. A água não consegue escoar, e é por isso que sofre os alagamentos, as inundações. Mas de 7 a 12 é quando a maré está secando, certo? E aí, claro que isso é controlado com a rotação da Lua aí, né? A aproximação da Lua das águas. Então, olha só. Então, a minha variação de altura, que é neste ponto aqui, até essa cota aqui, que é zero. Estou variando essa distância aqui, ó. 1,5 m até zero. E o tempo é desse tempo aqui de 7 até esse tempo aqui, que no meu caso deve ser 12, né? Que já está em escalinha aí bonitinha. Então, a minha velocidade média, o que é? É o meu deslocamento, só que agora o deslocamento é na vertical, mas mesmo sendo na vertical, o gráfico é uma reta, é um deslocamento constante. Então, a minha velocidade média é a meu deslocamento, né, o ΔS, que vai dar 1,5 em módulo. Por quê? Se você não colocar em módulo, você vai encontrar um valor negativo. Por que deu negativo? Porque está secando. Se é negativo, é porque está para baixo. Se é positivo, é para a direita ou para cima. Se dá negativo, é para baixo ou para a esquerda. Revejam essa aula com calma e anote essa questão dos estudos finais, certo? Para que não tenha que estudar isso de novo, tá certo? Por que eu digo isso? Porque gráfico vai cair na prova de vocês. Não estou dizendo que vai cair gráfico de cinemática, não. Mas geralmente um gráfico de termodinâmica, um gráfico de impulso, né? São questões que geralmente terminam aparecendo na prova de vocês. Questão 2, questão teórica, diz lá o seguinte, ó. Pedro e Paulo, a dupla PP, diariamente usam bicicletas para ir até o colégio. O gráfico abaixo mostra como ambos percorreram as distâncias até o colégio em função do tempo em um certo dia. Então, veja, a linha cheia é o comportamento da distância de Pedro. E a linha pontilhada é de Paulo. Então, veja, inicialmente, Pedro, veja que eu falei para vocês, quanto mais em pé for a reta, maior é a velocidade. Então, dá para perceber que, inicialmente, Pedro larga atrás de Paulo. Por quê? Porque onde a partida de Paulo é? Aqui, ó, da posição 200. E Pedro partiu de onde? Da posição 0. Então, Paulo largou 200 metros na frente de Pedro. Só que a reta de Pedro é mais inclinada, é mais verticalizada. E eu falei, quanto mais verticalizada, maior a sua velocidade. Então, daqui eu posso calcular que a velocidade de Pedro é maior do que a de Paulo. Vamos seguir. Aí o que é que ele diz? Com base no... Estou falando do trecho inicial, tá? Por exemplo, nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, eles estão na mesma posição. Nesse ponto aqui, ó, eles estão na mesma posição. E nesse ponto aqui, novamente, eles se encontram durante o percurso. Então, se a questão perguntar quantas vezes eles se encontram, eu tenho 3 encontros, mas não sei nem qual é a pergunta que ele vai fazer. Primeiro, a velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior do que Paulo. Veja, eu quero a velocidade
média. Então, eu tenho que pegar a velocidade de todo o percurso. A velocidade máxima foi desenvolvida por Paulo. Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo durante o percurso. Então, vamos lá responder. Primeiro, ele quer saber a velocidade de Pedro é maior que a desenvolvida de Paulo? Vamos lá. Então, quanto é que Pedro andou? Veja, os dois andaram 1.600 metros. Porque o objetivo é chegar na escola. Mas, Pedro, ele gastou aqui, ó. Ele gastou aqui. Aqui é de 50 a 50, né? 400, aqui é 500. Ó, Pedro gastou 500 segundos e Paulo gastou 600 segundos. Ó, se eu andei a mesma distância e eu gastei menos tempo, é porque eu tive maior velocidade. Quer fazer a conta? Faz, ó. 1.600 dividido por 500 vai dar 3,2. Já a velocidade de Paulo vale 1.600 por 600 vai dar 2,67. Então, a velocidade de Pedro é maior do que a velocidade de Paulo, então a alternativa está correta, está verdadeira. Eu não precisava nem ter calculado, tá? Só de analisar o gráfico, eu já daria a resposta. 2. A velocidade máxima foi desenvolvida por Pedro, ou por Paulo. Vamos lá. Quem tem a reta mais inclinada? É Pedro. Né? Então, a velocidade de Pedro, ela é superior à de Paulo. Como eu sei isso? Porque para calcular a velocidade, é só calcular a tangente do ângulo, que é a primeira propriedade. Como a tangente ela é crescente no primeiro quadrante, quanto mais em pé é a reta, maior o ângulo, maior a tangente. Então, maior a sua velocidade. Então, como eu sei que o ângulo de A é maior que o ângulo de B, por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, θ de A, é maior do que esse θ de B aqui. Tá? Então, se é maior, eu tenho que a velocidade de Pedro é maior que a velocidade de Paulo, então a alternativa está falsa. Item 3. Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo. Ó, o Pedro, ele parou daqui, aqui. Como é de 50 a 50, aqui é 50 a 100. Então, o Pedro ficou parado 100 segundos. Já Paulo também ficou parado daqui para cá, também dá. Não, vai dar até uma distância maior, né? Aqui tem 2, 3. É 150 segundos, né? Então, o tempo que B fica parado é 150 segundos, porque ele saiu da posição 50 até a posição ao tempo de 200. Então, dá 150. Já o Paulo gastou apenas 6 segundos. Então, eu teria que o tempo que Pedro ficou parado não é igual ao tempo que Paulo ficou parado, então minha alternativa está errada. Então, eu posso marcar lá a alternativa que apenas o item 1 está verdadeiro. Ok? É isso aí. Vou até voltar aqui para saber se é isso mesmo. Cadê a pergunta? Aqui, ó. Apenas a 1, apenas a 2, apenas a 3. Então, a primeira está correta, a segunda está errada, somente a primeira está certa, né? É exatamente isso. Está correta. Falso, item 2. E o item 3 também é falso. Apenas o item 1 está correto. Show de bola! Vamos lá! Duas carroças A e B percorrem a mesma trajetória retilínea. A figura representa a posição em função do tempo dessas carroças. Qual a distância em metros entre as carroças no instante t igual a 3? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a equação horária de A. Como o gráfico é uma reta, a minha equação horária que é S de A
igual S0 de A mais V de AT. E a equação horária de B. S0 de B mais VBT. Se ele quer a distância entre eles, eu pego a posição de A para T igual a 3, calculo a posição de B para T igual a 3 e pego a diferença. Certo? Calculando isso, o que é que eu vou fazer? Então, ó, no primeiro gráfico aí, ó a minha tangente aí de θ. Cateto oposto, que é 4, S, ó, S, dividido pelo tempo, é calcular velocidade. Se é velocidade, você calcula a tangente do ângulo do gráfico com a horizontal. Se fosse o produto, você calcularia a área. Como é a divisão, você calcula a tangente. Então, cateto oposto 4 pelo cateto adjacente 2, eu vou calcular que a velocidade A é de 2 metros por segundo. Com isso, eu posso calcular, já que o meu espaço inicial, a minha posição inicial é 0, a minha equação horária é S igual a 2T. E aí, eu vou fazer a mesma coisa para o gráfico de B. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto vizinho. Então, o meu VB vai ser 2 sobre 4, vai dar 0,5. Veja, quanto mais em pé a reta, maior a velocidade. Quanto mais deitada, menor a velocidade. Já que o gráfico de A é mais em pé, logicamente, a sua velocidade tem que ser maior do que a velocidade de B. Tudo que eu estou calculando está batendo do que a gente está estudando. E agora? Eu tenho S de B igual a 2, porque a posição inicial aqui é 2. Ó, eu estou partindo desse ponto aqui. Ó. O B está partindo na frente. Mais 0,5. O que a questão quer que você calcule? Para T igual a 3, quanto é a posição de A? É rápido. A posição de A é só multiplicar 2 por 3, eu vou encontrar 6. Então, em 3 segundos, o corpo A está na posição 6. Já o corpo B, a minha equação é outra. 2 mais 0,5 vezes 3. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 3,5. Claro, se eu tenho uma velocidade menor, eu vou me deslocar um pouco menos, porque a distância é a mesma. Como ele quer que você calcule a distância, é a posição de A menos a posição de B. Substituindo, você vai encontrar que a distância de A menos a posição de B vai dar exatamente 2,5 metros. Ou seja, A vai estar 2,5 metros à frente do carro B, ou da carroça B. Certo? Beleza? Vamos seguir. Eu acho que essa é a nossa última questão e ela é sensacional. Tá certo? Cara de prova de Enem mesmo. De lá. Empresas de transportes rodoviários equipam seus veículos com um aparelho chamado tacógrafo, que é um equipamento para controlar a velocidade máxima que o veículo ele é permitido pela empresa. Capaz de produzir um disco de papel, o registro ininterrupto do movimento do veículo no decorrer de um dia. Analisando os registros da folha do tacógrafo, que ele vai furando lá, representado ao lado, correspondente ao período de um dia completo, você vai ter aqui, ó, o tempo todo, ó. Né? 12 horas, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, ou seja, um dia completo. Ele quer saber qual é a distância percorrida nesse tempo de um dia. Então, veja só. Eu aumentei aqui um pouquinho a imagem, né? Veja que o que está desenhado em linha preta aqui, ó, em escuro, é exatamente aquilo que foi marcado pelo tacógrafo. Por exemplo, para às 6 horas da noite, né, foi registrado uma certa intensidade. Por exemplo, deste ponto aqui das 20 horas até
das 20 horas até as 6 horas da manhã, não houve aí registro de velocidade. Provavelmente, o ônibus estava parado na garagem. Às 6 horas, ele variou de 0 para 20. Tá certo? E aí, ó, analisando dessa forma aqui, eu posso montar um gráfico. De 0 da noite até 6 da manhã é 0. De 6 às 7, o 7 tá aqui, ó, foi 20. De 7 às 8 também foi de 7, cadê? De 7 até às 8 foi 60, porque você vai somando, né? É acumulado, né? É acumulativo porque não é de hora em hora, né? 60. Eu tenho agora de 8 às 9 vai ser 80, e aí você vai fazendo até chegar até o final do dia, até chegar às 24 horas do dia. Diante disso, eu quero calcular aí, ó, a minha distância percorrida. É só calcular a área do gráfico. Essa área aqui é 0. Aqui eu tenho área 1. Aqui eu tenho área 2. Aqui tenho área 3. Base vezes altura, né? Ó, 20 vezes 1. 60 vezes, né, 1. Até chegar aqui também volta a ser 0. Ó, 0 aqui também. E aqui no final também é 0. Então, se eu somo toda essa área, que ele quer saber a distância. Professor, por que é área? Porque o produto dos eixos, velocidade vezes tempo, é igual a ΔS. Então, a área do gráfico é numericamente igual ao deslocamento. Se a divisão for igual a alguma coisa, você calcula tangente. Se o produto for igual a alguma coisa, você calcula a área para calcular essa grandeza que está sendo obtida. Então, somando toda essas parcelas aí individuais, você vai encontrar que durante o dia, o veículo, ele passeou, né, ele percorreu 1.120 quilômetros no dia. Lembrando que em vários momentos ele ficou parado. Porque aqui, ó, eu tenho 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, estou somando, 10 horas, 12 horas. Então ele rodou durante 12 horas, ele rodou e durante 12 horas ele ficou parado. Porque desde as 8 horas da noite, ele não sai do canto. Não tem registro de movimento. Então, galera, a aula de hoje era essa.